A psicolinguística é uma área interdisciplinar que trabalha com conceitos da psicologia cognitiva e da linguística. No Brasil, os pesquisadores dessa área estão ligados, em geral, aos departamentos de letras. Na PUC-Rio, temos o Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem, o LAPAL, que trabalha tanto com crianças quanto com adultos. A psicolinguística estuda os processos mentais inconscientes relacionados à linguagem, ou seja, investiga o que se passa na mente, no cérebro, quando falamos, lemos, conversamos, enfim, quando usamos a língua em diferentes situações. Dentre esses processos, temos o processo de produção linguística, que consiste na tarefa de um falante em converter ideias e conceitos abstratos em uma sequência de sons, que será transmitido a um interlocutor. Esse interlocutor realiza outro processo, também de interesse da psicolinguística, o processo de compreensão da linguagem, que é a análise de uma sequência de sons com o objetivo de extrair informação estrutural e semântica que possibilite a interpretação da mensagem emitida. Embora os processos de produção e compreensão da linguagem sejam complexos e envolvam a necessidade de analisar diversos tipos de informação, no dia a dia, conseguimos realizar esses processos de forma rápida, sem perceber, em geral, sua complexidade. Para saber quais são os procedimentos mentais empregados por falantes e ouvintes, ou por escritores e leitores, na produção e análise das frases de uma língua, é possível utilizar diferentes estratégias. Uma delas é a condução de experimentos. Em um ambiente controlado, falantes de uma língua são convidados a realizar tarefas que envolvam, por exemplo, a compreensão de frases cuidadosamente construídas para estudar um determinado fenômeno da linguagem. Isso pode ser feito utilizando um conjunto de técnicas experimentais. A partir delas, podemos capturar diferentes tipos de respostas comportamentais, que podem ser indicativas dos processos envolvidos na linguagem. Vejamos um exemplo. Uma das maneiras mais tradicionais de investigar questões de compreensão da linguagem é por meio de experimentos nos quais é avaliado o tempo de resposta do participante. Existe um tipo de técnica em que o participante controla, pressionando um botão, a apresentação de pedaços de uma frase projetados na tela de um computador. O computador registra o tempo que o participante leva para pressionar essa tecla. Essa técnica pode ser usada, por exemplo, para verificar se o falante percebe a presença de um determinado tipo de incongruência em uma frase. Nessa frase, por exemplo, percebemos a presença de uma informação discrepante entre a palavra meu e a palavra filha. Por meio de um experimento, podemos comparar o comportamento do participante nessa frase em relação a outras, sem esse tipo de incongruência, como essa frase, para verificar o tempo que o participante leva em cada frase para pressionar a tecla que permitirá a apresentação da palavra seguinte à palavra filha. O esperado é que, caso o participante perceba a incongruência, ele leve mais tempo no primeiro tipo de frase do que no segundo tipo de frase. Outra técnica de pesquisa possível envolve a utilização de medidas eletrofisiológicas, como os potenciais evocados. Nesse tipo de experimento, as pessoas são convidadas a ouvir ou ler frases enquanto a atividade elétrica do cérebro é monitorada. Esse tipo de medida é bastante informativa sobre o curso temporal de determinados processos. Já existem trabalhos que mostram, por exemplo, que uma onda elétrica específica ocorre por volta de 400 milésimos de segundos após a apresentação de frases com palavras com sentido distoante, como a palavra sandália em uma frase como, por exemplo, ele recheou o bolo com sandália. Uma outra técnica é de rastreamento ocular. Nessa técnica, a movimentação dos olhos é utilizada para se obter informações sobre os mecanismos empregados na compreensão de frases. Para isso, são utilizados equipamentos que permitem capturar o que os olhos fazem. Antes de falar sobre essa técnica, vamos ver de que forma nossa visão pode estar relacionada com a linguagem. Em primeiro lugar, é preciso saber que uma parte importante da nossa visão é fruto da maneira como nosso cérebro trabalha, e não o resultado puro de como as imagens são observadas no mundo.
Por exemplo, olhe para essa imagem. E agora, compare-a com essa imagem. É possível perceber alguma diferença além do fato da primeira estar de cabeça para baixo? Para muitas pessoas, a boca e os olhos dessa imagem parecem ser diferentes, mas na verdade, as duas imagens são exatamente iguais. A ilusão de que as duas imagens são diferentes é uma consequência de como nosso cérebro processa a visão. Segundo indicam algumas pesquisas, temos um mecanismo cerebral especializado em processar informações relacionadas a faces. Esse mecanismo, no entanto, funciona melhor quando uma face está virada para cima. Por isso, é mais difícil perceber os detalhes quando a imagem está de cabeça para baixo. Então, já sabemos que uma parte importante da nossa visão é fruto de um processamento que acontece no cérebro. Nosso olhar, além disso, pode estar relacionado a outras das diversas informações que nosso cérebro processa. Veja esse exemplo de dois motoristas, um novato e um experiente. Repare como o motorista novato, à esquerda, se preocupa mais em observar os objetos próximos, relacionando as barreiras imediatas pelas quais o carro terá que passar. O veículo estacionado à direita, um muro à esquerda. Já o motorista experiente, à direita, olha mais para a esquina adiante, que representa um perigo em potencial, como a vinda de um carro na contramão. O motorista experiente, possivelmente, consegue analisar as barreiras laterais dirigindo menos atenção a elas, utilizando apenas a sua visão periférica. Como vemos nesse exemplo, a posição do nosso olhar pode indicar o que se passa em nossa mente em um determinado momento. É por isso que muitos psicolinguistas têm utilizado a técnica de rastreamento ocular para investigar fenômenos relacionados à linguagem. Em um experimento de rastreamento ocular muito conhecido na literatura, alguns falantes ouviam frases como "o homem bebeu a cerveja", enquanto via uma figura como essa. Os pesquisadores observaram que mesmo antes de ouvir a palavra cerveja, os participantes já direcionavam seu olhar mais para o copo vazio do que para os outros objetos na cena, apenas por ouvir a informação do verbo beber. Isso pode parecer uma dedução simples. O fato da pessoa direcionar o olhar para o copo vazio indica que ela já realizou um conjunto de operações, como, por exemplo, recuperar na memória o significado da palavra beber, lembrar que esse verbo costuma estar associado a substâncias líquidas e de que se trata de uma ação já concluída. Tudo isso apenas em um intervalo de tempo em que se ouve a palavra beber, ou seja, em menos de meio segundo. Isso mostra como a nossa mente é capaz de utilizar de maneira rápida diversos tipos de informação enquanto estamos ouvindo uma frase. Ao que parece, nosso dispositivo mental de compreensão linguística costuma não precisar de muito tempo para utilizar uma informação potencialmente útil. Os dados de rastreamento ocular também têm sido usados em pesquisas nas quais se investiga os processos envolvidos na produção de sentenças. Alguns pesquisadores buscaram verificar, em tarefas de descrição de imagens, se as pessoas planejam todo o conteúdo do que querem dizer e só então escolhem a estrutura sintática que irão utilizar, ou se já começam a organizar sintaticamente a sentença, tão logo tenham definido um elemento sobre o qual querem falar. Nesse tipo de experimento, as pessoas veem uma cena envolvendo dois personagens e descrevem o que está sendo representado na cena com sentenças simples. Em geral, os pesquisadores contrastam duas condições, uma em que essa descrição tem início juntamente com a apresentação da imagem e outra em que primeiro a pessoa vê a imagem e só depois começa a descrever a cena. A ideia é tentar comparar situações distintas de planejamento. Esses estudos podem servir para nos ajudar a compreender como funciona uma das faculdades mentais mais importantes para o ser humano, a linguagem. Essa compreensão pode ser útil para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação de habilidades linguísticas e para o tratamento de pessoas que apresentem algum tipo das diversas formas de distúrbios relacionados à linguagem. As pesquisas também têm o potencial de aplicação no ensino, na medida em que o material didático usado nas escolas pode ser construído considerando-se o que facilita ou não o processamento, a apreensão do conteúdo informacional apresentado.